Primeiro, do capítulo 73 do livro de Salmos. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Meditando nesse versículo, nós vamos nos ajoelharmos e vamos fazer uma oração, certo? O microfone para quem vai orar. Quero pedir que o irmão Joaquim, aqui o pioneiro da Igreja de Lisboa, dirija a Deus a oração inicial dessa tarde. Santíssimo Deus, Pai querido, aqui nos encontramos nesta sala de Montijo, agradecidos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e pelo teu grande amor para conosco. Amém. Aqui estamos, Pai, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra e o teu desejo para conosco. Amém. E para com o teu povo. Te pedimos, Pai, prepara os nossos corações, nos ajudes a entender e compreender o teu desejo para com cada um de nós. Nos possas utilizar de acordo com a tua vontade e usar os nossos corações para habitar neles e para nos tomares o teu cuidado para usares das nossas forças, dos nossos cuidados, para que tu ainda possas esperar de cada um dos que estão aqui presentes. Amém. Ajuda a tua igreja e o teu povo em todo o mundo de uma forma geral. E em especial, Pai, tem compaixão do teu povo em Portugal. Amém. Ajuda, Pai, para que os ativos obreiros e pastores que estão no nosso campo possam, Pai, ser usados por Ti e usados, Pai, de maneira que possam preparar cada um dos Teus membros neste povo, neste país, para que assim, Pai, usados por Ti e com a sabedoria que de Ti vem, possam abreviar a vida do Teu amado Filho Jesus. Amém. E isto, Pai, te pedimos, com perdão dos nossos muitos pecados e muitas faltas, no nome santo do amado Filho Jesus. Amém. Amém. Todos os irmãos podem ocupar os lugares. Nós queremos estender as boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos e visitantes que de longe e de perto vieram para a adoração nesta tarde desse santo sábado. Nós vamos agora louvar a Deus cantando o hino de número 4, Grandioso és Tu. Estamos sentados mesmo, vamos sentados cantar esse hino.
de número 12. Nós pedimos a todos agora, todos os nossos irmãos, que novamente possam levantar-se para nós cantarmos o hino que vai abrir a nossa programação. Jesus me transformou. Esse é o hino oficial do nosso encontro, da nossa conferência evangelística. Então, em nome de Jesus, vamos agora cantar esse hino para oficialmente darmos abertura à nossa programação. Senhor,
Amém? Nós vamos ler agora, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 10 e no versículo 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Nesse momento nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. E queremos que alguém dê o microfone para o irmão Chaves, que vai fazer a oração nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós mais uma vez estamos na tua casa de oração, neste teu santo sábado. Senhor, aqui estamos para te adorar, para te dar louvores, para aprender também da tua santa palavra. Senhor, inspira o pastor para que nos transmita uma mensagem importante para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Amém. Senhor, tem compaixão de todos aqueles que aqui se encontram. Senhor, perdoa todos os pecados do teu povo e salva-nos deste mundo tenebroso. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja espalhada pela face da terra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para os lugares. Em nome de Jesus, eu quero estender as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que não mediram esforço para voltarem à tarde, para darmos sequência a esta programação. Eu creio que tem sido muito produtiva desde ontem à noite. Tivemos aqui uma reunião animada, graças a Deus, e tivemos hoje uma escola sabatina muito feliz. E também aqui alguns visitantes que os irmãos bondosamente se empenharam para trazer à casa do Senhor. E fiquei muito feliz depois, na hora dos cumprimentos, os visitantes saíram realmente felizes em ter ouvido a palavra de Deus e saber que existe uma esperança, saber que Jesus está à disposição da alma angustiada, da alma sofrida, da alma solitária. E que Deus possa abençoar os irmãos, que continuem. Vamos daqui para frente fazer todo empenho para trazer as pessoas à igreja. A igreja de Montijo, a igreja de Lisboa, a igreja de Seixal e a igreja de todo o Portugal precisa ter almas novas. E se nós nos empenharmos, nós vamos conseguir bastante pessoas para fazer parte desse povo, ouvir essa mensagem e ter a esperança de vida eterna. Que Deus seja grandemente louvado. Agora nós vamos dar oportunidade para a irmã Gabriela. Ela vai cantar nesse momento para a glória do Senhor. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito
Ele é o pão da vida para quem quer viver. Jesus é o pão. Nesse momento nós queremos dar oportunidade para a irmã Naomi também. Ela vai cantar bem. E em seguida estaremos falando da palavra de Deus. Fazer somente o que quero ter, querer o teu amor me convidou. Eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí. Não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão, Senhor. Não posso merecer o que acabo
Nós queremos agradecer às irmãs Gabriela e a irmã Naomi por ter apresentado esses louvores ao nosso Pai Celestial. E muito bonito as músicas, os hinos que foram apresentados, os louvores. Que Deus possa aceitar o seu trono de graça. Queridos, nesta tarde nós vamos dar sequência a essa conferência evangelística. Os temas que nós já abordamos nessa conferência é do conhecimento de todos os irmãos. Então não temos muitos segredos, os irmãos já conhecem, são conhecedores da palavra. O assunto desta tarde, o tema desta tarde também os irmãos já conhecem. Mas cada palavra, cada versículo, cada explicação que nós ouvimos da palavra de Deus, ela, como diz a própria Bíblia, ela se renova. E nós aprendemos cada vez mais da palavra do Senhor. Nosso lema é esse que os irmãos estão vendo. Encontros transformadores. Pessoas sem esperança se encontraram com Jesus e modificaram as suas vidas, foram transformadas. Ainda hoje, em pleno século XXI, pessoas que nós não esperamos, de uma hora para outra, aceitam Jesus e se tornam pessoas diferentes, pessoas boas. Queridos irmãos, nós ontem falamos sobre o toque transformador e falamos da mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus e recebeu virtudes. Nós falamos também que aquela mulher, naquele toque, ela não recebeu somente a cura física, o estancamento de sua hemorragia. Ela recebeu uma faculdade nova, ela recebeu um corpo novo, ela recebeu também emoções novas. Ela pôde agora amar e ser amada, pôde entrar no convívio da igreja, da sociedade. Tudo isso aconteceu porque ela tocou em Jesus. Ela se aproximou de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre o anelo transformador. Anelo quer dizer anseio, desejo. Nós falamos sobre um personagem conhecido de todos nós, biblicamente falando. Falamos sobre Nicodemos e do anseio que ele tinha, por isso ele foi se ter com Jesus de noite. E nós vimos aqui pela manhã como Deus transformou a vida de Nicodemos. E depois daquele encontro transformador, Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi aquela pessoa tímida. Ele assumiu definitivamente que era um seguidor de Jesus. A todos os nossos internautas, nós queremos agradecer e queremos pedir a Deus que o abençoe e que essas mensagens possam também trazer conforto, trazer paz, trazer cura e transformação para a alma de todos os nossos queridos internautas e também de todos os nossos queridos irmãos. Hoje à tarde nós vamos abordar esse tema, perdão transformador. O que o perdão pode fazer na vida de um pecador? E amanhã nós estaremos concluindo essa série, falando sobre as promessa transformadora. Jesus fez uma promessa para um homem, vou ser mencionado amanhã, que aquela promessa transformou a vida daquele homem. Os irmãos estão convidados para amanhã, nesse horário, das 16 horas, estarem presentes nesse lugar para esta adoração especial. Perdão transformador, e está subordinado no capítulo 8 do Evangelho de São João. Vamos começar a ler no versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes eu quero agradecer aos nossos visitantes. É muito bom ver visitas na igreja. E eu quero dizer para o visitante que está aqui, o nosso convidado especial, sinta-se bem em nosso meio. É o nosso desejo e a nossa oração. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada
no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós estivesse sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, quando nós lemos esses 11 versículos desse capítulo, existem muitas coisas que estão aqui subentendidas. Aqui nós temos muitas lições a aprender nesses versículos. E são lições práticas de nossa vida, para a nossa vida. Primeiramente, quero fazer um breve comentário. Pela manhã cedo, agarraram aquela mulher. Ela era uma adúltera, uma prostituta, e estava vendendo o corpo quando foi encontrada e quando foi surpreendida. Na realidade, aquilo ali, aquele homem que estava deitado com ela naquele momento, fazia parte do grupo que chegou para acusá-la e para surpreendê-la. Existia uma equipe preparada. Hoje, nossa primeira lição é que existe também determinados espíritos hoje que estão prontos para armar ciladas para outros. Eu acredito que isso não existe aqui em nosso meio. Porque se existir é muito triste. Nós vamos ver no decorrer da palestra de hoje que é muito desastroso pessoas prepararem ciladas para outro. Preparar forca para outros. Na Bíblia existe uma experiência no livro de Esther, que Amã preparou uma forca para quem? Para mais do que eu. Mas quem foi que teve o privilégio de experimentar aquela forca? O próprio Naamã. Irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado ao armar ciladas muito perigosas. Pela misericórdia de Deus, aquela mulher, ela foi protegida. Mas eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu naquela manhã. Aquela mulher estava seminua, claro, estavam à vontade, tanto o homem como a mulher. Mas como era uma cilada, e os fariseus, eles tinham o costume de sempre apedrejar alguém para encobrir os seus erros. Porque quando eles estavam apedrejando ali, eles estavam dizendo para o povo que eles eram justos, que eles eram santos e que estavam cumprindo a lei, mas eram um bando de cafajestes. Todos adúlteros também. Eram todos cafajestes. E isso está lá escrito no Desejar de Todas as Nações. Então eles armaram aquilo ali, mas o homem que estava ali não é mencionado nesse capítulo. Mas ele também estava em adultério, ou não estava? Estava. Mas eles pegaram aquela pobre alma, miserável. Ela não tinha recursos financeiros, era uma pobre. O outro que estava com ela era um príncipe, tinha poder, tinha status. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia não diz com detalhes, mas alguns comentaristas fazem um comentário fantástico sobre isso. Diz que pegaram uma roupa, um lençol, e jogaram em cima dela para cobrir a nudez. E saíram ali vários sacerdotes, vários escribas, fariseus, pegaram aquela mulher pela força nos braços
Eu posso imaginar ela tentando cobrir a sua nudez, e já o sol já estava brilhando naquela manhã. E eles faziam o maior escândalo, gritando mesmo, para que o povo levantasse de seus leitos, de suas casas, e fosse para a rua para contemplar. E ela ali, coitadinha, de cabeça baixa. Que vergonha! Um corredor de pessoas, de vizinhos, de parentes, de amigos, estavam ali olhando. E dizem alguns comentaristas, que as pessoas gritavam: prostituta, prostituta. Irmão, esse nome é horrível. É horrível. Nenhuma prostituta gosta de ser chamada prostituta. E existe até punição em alguns países quando há discriminação com prostitutas. E aí os sacerdotes, bem vestidos, cheios de moral, aparentemente, arrastavam aquela mulher. Interessante é que vamos penetrar agora um pouco na mente daquela mulher. A vergonha, segundo o relato, ela era irmã de Lázaro e irmã de Marta. E haviam tido contatos com a religião. Marta e Lázaro eram bem religiosos. Maria tinha aquela vida triste e amargurada. E o que ela orava era para que nem Marta e nem Lázaro presenciassem aquilo ali. Ela estava indo para a cadeira elétrica. Ela estava no corredor da morte. E ela sabia que ela iria morrer. Ela tinha certeza que ela ia morrer naquela manhã. Ela tinha certeza que ela ia morrer naquela manhã. Então ela orava para que Deus tivesse misericórdia dela e não tivesse ali Marta e nem Maria para presenciar, porque já tinha muita gente que conhecia Maria e sua fama. E quanto mais ela tinha vergonha, eu acredito que quanto mais ela chorava, mais o povo gritava que ela deveria ser apedrejada mesmo. E foram diretamente para o templo, e aquilo na mente dela era uma grande confusão. Mas por que no templo? Por que não me apedrejam logo aqui? Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela foi pega de surpresa. Por que no templo? Ela viu no templo, não tinha mais aqueles cambiadores, os cambistas. Era um silêncio total. Ainda não havia começado o culto. E quando chegaram, de repente, jogaram-na na frente de Jesus. O templo era piso de mármore. Mas devido à poeira da rua, havia muito pó no chão. Ela ficou ali sem levantar a cabeça. E um dos moralistas disse: mestre, essa mulher foi surpreendida agora em pleno ato de adultério. E nos mandou Moisés que ela seja apedrejada. E tu que dizes? Irmãos, aqueles homens, eles nunca imaginaram na vida que Jesus teria uma saída. Eles nunca imaginaram na vida que Jesus escreve entre linhas. E nas entrelinhas de Deus existia a saída. Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, eles pegariam Jesus, porque só os romanos tinham condições de condenar alguém à morte. Tá certo? E se ela dissesse, se ele absolvesse aquela mulher, eles iam pegar Jesus na lei, porque a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Só que entre uma coisa e outra tinha a onisciência, a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus. Eles não estavam lidando apenas com um homem comum, eles estavam lidando com o próprio Jesus. Jesus sabiamente se abaixou e começou a escrever em terra. E eles insistiram, a Bíblia diz que eles insistiram: e cuida, não, responde, como é que tu és mestre? O que dizes? Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E continuou escrevendo.
e ele ouve os sons das pedras no mármore caírem e um por um se retirando dali da presença do templo, de dentro do templo, do pátio do templo, ou alguma parte do templo. Ficou só Jesus e a mulher pecadora. Irmãos, a realidade de Maria era muito grande, torturante, ela estava desesperada e torturante. Era a situação que esmagou o seu coração. A apavorante sucessão de emoções fez com que ela perdesse brevemente a consciência. Ela desmaiou de tanta angústia. Ela desmaiou de tanta angústia, saber que ia receber ali as primeiras pedradas para ir para a morte. Como já havia caído no pavimento frio do mármore, ninguém percebeu que ela havia desmaiado. Ela tinha muito cabelo. Maria era uma mulher muito bonita, irmãos. Maria era uma mulher muito bonita. Ela tinha cabelos longos. Nós vamos ver mais na frente. Ela lá na frente, depois do perdão transformador, ela lá secando os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela tinha cabelos longos. E deveria ser muito cabelo. E como as prostitutas, ela se cuidava também. Ela andava sempre muito bem vestiada. Os vestidos dela eram vestidos que atraíam as pessoas da alta sociedade, inclusive os fariseus, os príncipes. Ela usava o melhor perfume. Tanto é que quando Jesus foi ungido por ela, foi o melhor perfume que ela comprou, porque ela sabia aonde tinha o boticário, que tinha o melhor perfume. Ela usava também coisas boas. Vendia o corpo e tinha dinheiro. E lá em Magdala ela comprou uma casa. Segundo alguns historiadores, que essa casa foi que ela vendeu para comprar o perfume para ungir o corpo de Jesus. O perfume era caro. Mas eu quero falar aqui para os irmãos da tortura de mente, a ponto dela desmaiar ali diante do Senhor, e ninguém o viu, ninguém percebeu que ela havia desmaiado. Ninguém, somente Jesus que havia percebido. Sabia de tudo a respeito da moça. Bem antes de entrar no pátio, bem antes de ter sido levada pelo primeiro estranho para a sua cama, bem antes de ter dado o primeiro passo que a conduziria à sua humilhação, ele já sabia de tudo isso. Depois de alguns momentos, Maria recuperou a consciência. A atmosfera do pátio havia mudado. Tudo estava estranhamente quieto. Ela espiou por baixo de seus cabelos, despenteado, para ver Jesus calmamente escrevendo palavras no pó do piso do templo. A princípio, ela não conseguiu decifrar as palavras. Ela observou quando ele ficou em pé e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Versículo 7. Ela se encolheu. Imagine só. Porque na mente dela, aqueles homens também, alguns deles viviam sem pecado. Os pobrezinhos da época imaginavam que eles viviam sem pecado. Então ela se encolheu para sentir o toque da primeira pedra. Em vez disso, ouviu um barulho e alguém se afastando. Ao abrir os olhos, observou o mestre a inclinar-se uma vez mais e continuar escrevendo. O que ele estava escrevendo, ela não sabe. Depois ela ouviu cochichos entre a multidão que tornava-se cada vez mais reduzida. Ele estava enumerando os pecados dos oficiais do templo. Essa é a filosofia, essa é a teoria, mas é a conjectura mais concreta. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mão gentil tocou nos ombros de Maria. Irmãos, que coisa! Ela preparou o corpo para receber pedradas, mas de repente ela é tocada pelas mãos de Jesus.
Que confusão na mente daquela mulher. Ela não estava entendendo nada. Queridos, Jesus tocou em suas mãos. Ele tocou com suas mãos nesse seu ombro. Ela tirou o cabelo do rosto, levantou os olhos. Maria viu Jesus olhando para ela com íntima compaixão. Em seu rosto havia um sorriso levemente irônico, como se ele estivesse perguntando por que estaria prostrado de maneira tão indigna naquele lugar. Levantando-se devagar, olhou ao redor de si e viu que os escribas e fariseus haviam ido embora. Os hipócritas que lhe haviam armado uma cilada tinham deixado o templo. Então Jesus dirigiu-se a ela com uma expressão de respeito. Mulher, onde estão os teus acusadores? Essa expressão de respeito. Jesus falou isso para a mulher, para a mãe dele, né? Essa expressão, mulher, era uma expressão de respeito. Ela era uma prostituta, mas Jesus tratou ela com respeito. É coisa que nós não fazemos com os pecadores hoje. Tratar com respeito. Jesus tratou a mulher com respeito. Mulher, essa expressão era uma expressão de muito respeito. Jesus jamais foi desobediente e grosso com Maria, sua mãe. E um dia ele expressou dessa forma também. Mulher, que tenho eu contigo? Não sabes que eu tenho que fazer a obra de meu Pai? Era uma expressão de respeito. Jesus tratou aquela pobre miserável com respeito. Mulher, onde estão os teus acusadores? Muitas lições nós precisamos aprender nesse capítulo. Ninguém te condenou? Maria olhou ao redor completamente confusa e disse, ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Mas pensou Maria pensou que aquilo era bom demais para ser verdade. O que ela pensou? Que aquilo ali era bom demais para ser o quê? Para ser verdade. Ela pensou aquilo, que coisa. Né? Como? Eu estava lá no ato, me trouxeram para ser morta, e agora esse Senhor está dizendo que eu estou perdoada, que eu posso ir para casa. Irmãos, o perdão de Jesus para com aquela mulher foi um perdão verdadeiro, um perdão transformador. Maria saiu dali completamente transformada. Eu nunca mais vou ser pego em tal coisa. Eu nunca mais vou desonrar o nome de Jesus. Eu vou ser seguidora até o último dia de minha vida. E dali em diante nós podemos ver Maria sempre aos pés de Jesus. Maria esteve aos pés de Jesus lá na casa de Marta e Lázaro, ouvindo a palavra, comendo cada palavra. Ela se deitava em ouvir, ela perdia a fome. Marta lá estava preocupada com as coisas da casa e chegou e disse, Senhor, libera minha irmã para me ajudar. E o Senhor disse, ela escolheu a boa e não lhe será o quê? E não lhe será tirada, né? E disse, Marta, Marta, tu andas só ocupada com muitas coisas. Ela estava aos pés de Jesus. Mas se nós fizermos uma viagemzinha até a casa de Simão, estava lá todos os grandes, comendo e bebendo. Jesus foi convidado para aquele banquete. E Maria estava ali novamente aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Então, se for olhar aqui as vezes que Maria, agora ela se tornou uma pessoa que estava sempre aos pés de Jesus. Foi muito grata, foi muito grata. O perdão, irmãos, o perdão pode transformar as pessoas. O perdão pode transformar a pessoa. Essa semana, eu baixei na internet uma notícia de um senhor muito idoso, ele já tem seus 70, quase 80 anos, que nos Estados Unidos sofreu pena por roubar bancos. Roubar bancos. E agora ele foi liberto por 70 e poucos anos. Sabe o que foi que ele fez? Ele quis voltar para a prisão.
E ele disse que queria voltar para a prisão e morrer lá na prisão, porque aquele lugar é muito mais confortável do que fora. Então ele pegou o revólver, foi no banco e assaltou outro banco. E chegou lá, está aqui a arma. Eu só quero voltar para a prisão, eu quero morrer na prisão. Os irmãos entendem? E vai morrer na prisão mesmo, porque nos Estados Unidos não se perdoa fácil. Vai morrer na prisão mesmo. Ele se sente confortável na prisão. Passou tantos anos que não quer viver fora. Perigoso não viver fora. Outro dia me perguntaram assim: irmão Hilton, tem medo da morte? Eu digo: não, eu tenho medo da vida. A vida é que é perigosa. A morte não tem mais perigo nenhum. Mas a vida é perigosa. Irmãos, a Bíblia diz que esta mulher recebeu o perdão que transformou a sua vida. E nós precisamos receber o perdão para transformar a nossa vida. É importante nós sabermos um pouco mais sobre o perdão. O perdão não é apenas um ato isolado, mas um meio de vida direcionado a nos levar a toda a bênção de Cristo. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Irmão, isso aqui é um dos mandamentos mais pesados que eu acho, de toda a Bíblia. Porque amar um amigo é uma coisa, e amar o inimigo é o quê? Outra coisa. Teve outra manchete aí do Brasil, que eu vi essa semana, de que uma jovem casou com um assassino de sua própria irmã. Eu não sei o que levou essa jovem a fazer isso, eu não sei qual é a história dela. Só está escrito lá que ela casou com um assassino e a sociedade não gostou. A sociedade onde ela mora não gostou da atitude dela. Mas Jesus disse aqui que devemos o quê? Amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É isso que nós devemos fazer. Para que sejais filhos de vosso Pai Celeste que estais no céu. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. De acordo com Jesus, o perdão não é uma questão de selecionar ou escolher alguém que queiramos perdoar. Você me fez sofrer muito, por isso eu não te perdoo. Cristo nos diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Agora, na hora de amar os inimigos, irmãos, que coisa. Que coisa. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Se nós não amarmos os nossos próprios irmãos aqui, dentro da igreja, como é que nós poderemos amar os inimigos? Hein? Já fizeram essa pergunta? Se nós não nos amamos como irmãos, filhos de Deus, como é que nós podemos amar os inimigos? Porque é amando uns aos outros é que vamos exercitando para poder estender o amor, o perdão para os nossos inimigos. Quem é acostumado a amar, a perdoar, tem facilidade de perdoar o inimigo. Agora, quem não tem costume de amar e perdoar os próprios irmãos, nunca vai amar e nem perdoar os inimigos. Portanto, esses não serão filhos de Deus. Estão no lugar errado. Queridos irmãos, não importa contra quem possamos ter rancor, se nos mantivermos assim, isso levará a uma amargura que envenenará todos os aspectos de nossa vida. A falta do perdão traz inanição espiritual, debilidade e perda de fé, afligindo não só a nós mesmos, mas a todos os que estão ao nosso redor. Um homem caiu morto por acesso de amargura, produzido por uma recusa em perdoar. Alguém o havia repreendido e ele nunca deixou que essa dor se fosse. Num minuto ele entrou em fúria, cerrou os punhos
E dominado por tudo isso, o seu corpo ficou sem vida e desabou sobre uma mesa. Então nós precisamos refazer os nossos conceitos sobre perdão, queridos irmãos. Aquela mulher, ela andava cantando na rua de Jerusalém, Maria, após obter o perdão. Maria andava sempre de bem com a vida. Irmãos, Maria, quando Jesus morreu, abaixo da outra Maria, mãe de Jesus, foi a que mais sofreu. Os irmãos acreditam? Leia o Desejado de Todas as Nações. Maria, ela chorou tanto, diz o Desejado, que ela chorou tanto quando Jesus morreu, e quando não encontrou o corpo de Jesus no sepulcro, que Jesus estava em frente dela e ela não conhecia Jesus. As lágrimas eram tantas que ela não conseguia enxergar. Foi preciso Jesus chamá-la, pronunciar o nome dela como antes da ressurreição. Antes da ressurreição. Quando ele disse Maria, ela conheceu a voz que era o Mestre. E já caiu ali aos pés de Jesus. Ela era muito fácil de cair aos pés de Jesus. De tanta gratidão pelo sacrifício, pelo perdão que Cristo fez por ela. Queridos, nós precisamos obter o perdão de Deus para poder perdoar. Muitos irmãos e irmãs, muitos seres humanos, homens e mulheres e crianças, jovens, adolescentes, que não conseguem perdoar, é porque não receberam o perdão de Deus. Não tem experiência. Nós precisamos adquirir esse perdão. É um fator vital em nossa vida. Nós precisamos de experimentar o que é o perdão. Ter um espírito perdoador. Ontem eu contei a experiência aqui de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tinha um inimigo e quando ele foi eleito presidente, chamou ele para ser ministro de guerra. Queridos irmãos, nós precisamos aprender muito com as pessoas que sabem perdoar. Tem pessoas na nossa igreja que as pessoas estão humilhando, e ele está sempre ali sorrindo, ela está sempre sorrindo, não deixa, mas tem outros que uma palavra é o suficiente para cortar o relacionamento. E aquilo ali perdura por toda a vida. E muitos vão para a sepultura sem pelo menos ligar e pedir perdão. Isso é muito triste. É muito triste. Jesus quer lavar o nosso coração, certo? E Jesus quer dar realmente uma nova vida para nós. Ele quer realmente nos perdoar. Queridos irmãos, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mas não se engane, Deus não está barganhando aqui. Ele não está dizendo, por você ter perdoado, eu vou te perdoar. Nunca seremos merecedores do perdão de Deus. Somente o sangue derramado por Cristo tem o mérito para o perdão dos pecados. Tá certo? Preciso entender justamente isso aqui. Segundo a palavra de Deus, há 4 requisitos para completar o perdão. Primeiro, Paulo faz um esboço de 2 requisitos para o perdão. Vejam só o que Paulo diz, irmãos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Colossenses capítulo 3, e versículo 3. Será que nós temos suportados uns aos outros? É a pergunta. Suportar e perdoar são 2 coisas bem diferentes. Suportar significa cessar todos os atos e pensamentos de vingança. Não resolva a questão com tuas próprias mãos. Pelo contrário, suporte a dor, se aquiete e fique assim. É isso que quer dizer suportar. A irmã White tem razão quando diz que o cristão, em algumas ocasiões, ele precisa ser cego, surdo
e mudo. Em algumas questões. Quantas vezes Jesus era tentado a responder e ele ficava como? Em silêncio. O silêncio é eloquência. Jesus deu um exemplo de como suportar uns aos outros. Lá na casa deles, os irmãos deles eram uns verdadeiros perturbadores. E ele suportava todos com paciência. Irmãos, a Bíblia existe muitos exemplos. Aqui diz, segundo, em adição a sustentar, precisamos perdoar o coração. Agora chegamos ao perdão, o qual engloba os dois outros mandamentos: amar os inimigos, orar por eles. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. É isso que nós precisamos fazer. Tudo isso nós vamos alcançar quando nós tivermos alcançado o que Maria Madalena, o que José alcançou. José é outro símbolo de perdão que nós encontramos nas Escrituras. Os irmãos fizeram tudo para destruir a felicidade dele, mas ele tinha um coração perdoador. Por isso ele teve sucesso na vida. Quem não tem um coração perdoador não tem sucesso na vida, irmãos. Talvez nesta tarde tenha alguém na igreja tentando há anos perdoar e não consegue. Mas eu quero dizer que Jesus pode transformar o coração, pode colocar perdão aí em sobra. Jesus pode perdoar e encher o coração de perdão para poder compartilhar com os outros. Talvez na igreja tenha pessoas que tenham mágoa um do outro há muitos anos e nunca conseguiu tirar aquela mágoa. Toma a Santa Ceia, participa de todos os emblemas, de todos os privilégios de membro da igreja, mas o coração não consegue esquecer, não consegue perdoar, e isso é mal, não é bom. Se essa alma vier à morte, irmãos, e não perdoar, é muito perigoso não entrar no céu. Muito perigoso. Muito perigoso. A Bíblia diz que devemos fazer a paz com todos. A paz com todos. O perdão transforma as pessoas. O perdão modifica a vida. Em aconselhamento matrimonial que nós fazemos com casais, especialmente quando há uma infidelidade no voto conjugal, o que mais nós pedimos é para que o cônjuge inocente não fique lançando em rosto o pecado do culpado. Porque quanto mais lança em rosto o pecado do culpado, o que acontece? Mais a ferida aumenta. E existe ali uma impossibilidade de uma reconciliação total. De uma reconciliação total. Ambos podem perder a vida eterna. Um porque não conseguiu ser perdoado, e o outro porque não perdoou. Porque o outro que não consegue ser perdoado, ele fica com a ferida. Eu não presto, eu não tenho valor. Muitos se jogam na droga, no álcool, e vai para o mundo, joga tudo para fora, joga tudo para o alto e perde a vida eterna porque não obteve o perdão do inocente, por assim dizer. Que na realidade, quando eu falo inocente, irmãos, é entre aspas, porque todos somos culpados. Entende, irmãos? Todos somos culpados de alguma coisa. Então eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos aprender de Cristo, que é perdoar. No Brasil aconteceu um caso inédito. Foi caso que não foi para a manchete de televisão, mas no céu ficou registrado isso. Uma irmã foi traída, o homem saiu de casa e foi lá para uma casa de uma outra concubina. E depois de muitos anos, eles descobriram, a esposa legítima descobriu que ele já estava traindo a fidelidade, o voto conjugal. E aí um dia, essa pessoa saiu até a casa da concubina, bateu na porta,
bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horário foi, ele disse, olha, é o seguinte, o meu marido está aí, dentro de casa, a mulher saiu, meu marido está aí, seu marido? Sim. Aí ele saiu à porta, sim, eu estou aqui, eu vim te buscar, olha aí, eu vim te buscar. E ele armou a mala e acompanhou a esposa para casa. Irmão, depois de algum tempo, essa mulher adoeceu. E o marido pediu que se ela pudesse ajudar ela em alguma coisa, ela estava muito doente. E a mulher foi lá na casa dela. E ela estava muito doente mesmo. E tratou-a com bastante amor, bastante carinho, remédio, passando a noite sem dormir com ela ali, fazendo tratamento. A mulher restaurou. E quando ela se viu curada, ela disse assim, agora eu vou ser membro da tua igreja. Olha só que pregação. O perdão transforma, irmãos. A mulher perdoou o marido, tanto é que levou para casa novamente. E depois foi lá tratar da outra, da adversária, da sócia. Nem todo mundo tem coração para isso, irmãos. Só o poder de Deus pode fazer isso. Só o poder de Deus pode fazer isso. Não é fácil, mas o poder de Deus faz isso. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a obter o perdão verdadeiro, a saber o que é isso. Muita gente fala sobre o perdão, mas não sabe o que é isso. Não sente o perdão, não crê no perdão, certo? É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, eu não sou Deus para perdoar. Já ouviram falar isso? Ah, eu quero te pedir perdão, filho, eu não sou Deus para perdoar, só quem perdoa é Deus. A pessoa não sabe o que é Deus, não sabe quem é Deus, não sabe o que é perdão. Tem razão, só Deus pode perdoar, porque a pessoa não sabe o que é perdão. Eu espero que aqui na igreja não tenha nenhuma pessoa dessa, com essa ignorância a ponto de dizer, só Deus pode te perdoar. Porque a Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Esse é o maior mandamento. Irmão, que Deus possa realmente transformar o nosso coração. Que possamos fazer uma experiência com Deus e obter o perdão para poder compartilhar com o nosso semelhante. A igreja de Montijo, a igreja de Chechau e as igrejas que estão reunidas aqui, os representantes da igreja, nós precisamos nos amar de verdade. Não somente, a Bíblia diz, amados, não ameis apenas de palavras. Tá certo? Não ameis apenas de palavras, mas de verdade. É isso que nós precisamos fazer, queridos irmãos, para recebermos muito em breve a chuva serôdia, o Espírito Santo. Caso contrário, nós não vamos receber. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe todos. Eu quero concluir nesse momento cantando justamente o hino que nós estamos cantando desde ontem. Seguir a Jesus. Peço a pianista que toque para nós esse hino. E eu quero também me colocar à disposição aqui do irmão. Se existe qualquer irmão, qualquer irmã que tenha dificuldade em perdoar, se quiser uma entrevista conosco, para nós orarmos, conversarmos, a pessoa pode extravasar e vamos em busca de encontrar uma solução para o problema e vamos orar juntos, vamos jejuar juntos e vamos obter, através da graça de Deus, o perdão verdadeiro. A Jesus seguir eu quero. Vamos nesse momento ficar em pé, ficarmos em pé e cantarmos esse hino. Oh Jesus, seguir-te quero.
nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus teria enviado um artista. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Então Deus nos enviou um Salvador. A nossa maior necessidade é de perdão. Então Ele nos enviou um Salvador. Pense nisso. Vamos a partir de agora, com a graça de Deus. Se alguém aqui não tem coragem de ir pessoalmente, mande uma carta. Por favor, eu estou requerendo o teu perdão. Se você não quer ver a pessoa face a face, não tem coragem, não tem força, pega o telemóvel e liga. E quando a pessoa lá do outro lado disser, ou pensar em desligar, suplica a essa pessoa dizendo, por favor, não desliga. Ouça o que eu tenho a dizer. Eu quero o teu perdão. E eu quero te dar o meu perdão. Se você não quiser telefonar, entra no Facebook e deixa ali uma mensagem. Por favor, eu quero conversar com você. E se você for movido pelo Espírito do amor e do perdão, diga assim, eu quero ir até tua casa e quero te abraçar. Eu quero te pedir perdão, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero te amar o resto da minha vida. Talvez seja este o último ato antes de recebermos a chuva serôdica. Talvez essa falta de perdão, essa divisão, pode estar atrapalhando que nós ganharmos mais almas para a igreja aqui de Montijo, na igreja de Seixal, na igreja de Lisboa e na igreja de Portugal. Talvez possa ser isso o empecilho. Vocês não já imaginaram? Se tem alguém que não consegue perdoar, que está com mágoa, pode ser que está impedindo, travando a obra. Façam isso, irmãos. Existem muitos meios hoje. Uma carta, um telefonema, um e-mail, entrar no Facebook, um telefonema, ir na casa da pessoa, ir na igreja, ir até o pastor e dizer, pastor, vamos fazer uma visita a fulano, eu quero que o pastor esteja lá comigo para que o pastor possa orar por nós. Eu estou aqui à disposição, o pastor Conceição está ali também à disposição de fazer isso. Eu tenho certeza. Ele seguirá qualquer ovelha que queira fazer uma reconciliação. O importante é que nós não podemos dormir mais, irmão, do jeito que nós estamos. Corremos um risco de um infarto à noite. Nós corremos um risco de dormirmos e aí não acordarmos mais. E cadê o perdão? Cadê a paz para a nossa vida? Onde está a verdadeira religião? Onde está o verdadeiro amor? Onde está o espírito de perdão? E nós precisamos perdoar os outros. O que adianta dizer que eu estou guardando dízimo, devolvendo dízimo, guardando sábado, sendo vegetariano, vestindo super comprido e o coração não consegue perdoar o próximo? É sério. É isso que nós precisamos, sentir esse perdão. Na Bíblia não diz que Maria odiou de maneira nenhuma aqueles acusadores. Não tem nenhuma parte da Bíblia que diz assim, Maria foi tirar satisfação lá. E nem dizer assim, olha agora eu estou vivo aqui, ó. Viva. Vocês me acusaram, não adiantou nada. Ela não fez isso, ela simplesmente orou por aquelas pessoas. Jesus ensinou isso a ela. E eu acredito que aquela conversa ali na casa de Marta e Maria, Jesus estava orientando ela. Não, Maria, você tem que fazer assim, você tem que perdoar. Você não pode ficar com essa mágoa no teu coração contra aqueles homens. Pode ser isso aí que Jesus tenha falado tanto para ela. E por que ela ficou ali ligada aos pés de Jesus naquele dia enquanto a Marta estava trabalhando e Jesus dizendo, Maria, você tem que deixar essa mágoa, essa tristeza. Poderá ter sido isso. Portanto, irmãos, que Jesus possa nos encher do seu perdão, do seu amor. Eu quero orar agora para a igreja. E no mandamento que está lá no Pai Nosso, na oração modelo, nos diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos
receber esse perdão transformador, irmãos, para que a nossa igreja seja feliz, alegre. Irmão, uma coisa que eu mais gosto na igreja é de receber abraço. Os irmãos sabem disso? Sabiam disso? Aquele abraço feliz, aquele abraço verdadeiro. Mas, para a nossa tristeza, nós abraçamos alguns que sabemos que aquele abraço não é verdadeiro. E quando ele é verdadeiro, nós sentimos no fundo da nossa alma que abraço. E eu até comento com a minha esposa quando vamos deitar: hoje eu recebi um abraço tão gostoso. Por quê? Porque o abraço, o toque, tem poder. Entende, irmãos? E nós, como irmãos e amigos, como família, filhos de Deus, temos que nos abraçar verdadeiramente e deixar a hipocrisia, a falsidade, a mentira. Nós precisamos nos amar de verdade, irmãos, para recebermos o Espírito Santo. E é por isso que vamos orar agora. Eu vou fazer uma oração final, mas quem vai concluir a oração é a oração modelo. Vamos orar o Pai Nosso juntos. Pedir pela graça de Deus, realmente, que Ele nos perdoe, de fato, para que possamos perdoar os nossos semelhantes. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo o que aconteceu conosco nesse santo sábado. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que temos recebido aqui nesse encontro transformador. E queremos te agradecer porque tu deixaste todas essas histórias na Bíblia, desses encontros maravilhosos de pessoas que viviam no pecado, pessoas que viviam na miséria, pessoas que viviam nas trevas e que, mediante um contato pessoal contigo, saíram dali completamente transformados, perdoados. E agora queremos te agradecer porque tu deixaste isso escrito em tua palavra para o nosso ensino. E queremos te pedir força agora para cumprir, Senhor, a tua vontade nessa questão do perdão. Ajuda-nos a entender o nosso semelhante, ajuda-nos a compreender, a suportar os nossos queridos irmãos, uns aos outros, como diz em tua palavra. Amém. Queremos te pedir que tu possa abençoar toda essa igreja aqui em Portugal, para que haja amor, para que as pessoas possam chegar aqui nessa igreja e dizer com todas as palavras: vejam como esse povo se ama. Que teu nome seja exaltado por tudo isso. Amém. Senhor, nós queremos te pedir nesse final de sábado o perdão de todos os nossos pecados, especialmente por ainda não estarmos preparados para perdoar os nossos semelhantes e amar os nossos amigos e inimigos. Queremos te pedir uma porção dupla do teu Espírito e que teu sangue purificador possa purificar o nosso coração de toda injustiça, de toda mentira, de toda falsidade, e que o nosso coração possa ser um vaso de bênção, vaso de amor e vaso de perdão. Amém. Que o toque transformador que aquela senhora sentiu quando recebeu a cura de sua hemorragia após 12 anos, que possamos sentir o toque do perdão de Jesus agora em nossos corações. Amém. Queremos pedir misericórdia pela igreja aqui, Senhor. Tem compaixão de nós e ajuda-nos a perdoar e sermos perdoados. Essas bênçãos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos unir as nossas vozes agora a orar, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Levantemos. O horário do pôr do sol, que hora, irmãos? Por bondade. 6h15. Está bem. Então nós vamos concluir essa reunião e vamos tomar um ar, uma água e vamos voltar aqui para o pôr do sol. Tá certo? Vamos concluir a nossa reunião. Bendito Pai, nesse momento nós concluímos mais uma fase desta conferência, na esperança de que amanhã, Senhor, Tu esteja nesse lugar para nos abençoar. E na conclusão possamos receber bênção dupla do Teu Santo Espírito, do Teu amor e do Teu perdão em nome de Jesus. Amém.
Nosso muito obrigado, queridos, muito obrigado mesmo. Vamos tomar uma água, já faz algum tempo que estamos sentados, esticar as pernas e vamos voltar daqui a pouco para nós continuarmos a nossa sessão de louvores até ao pôr do sol. Vamos cantar alguns hinos do nosso cenário até o pôr do sol. Os irmãos que quiserem, tiverem compromisso, tiverem que sair, podem ficar liberados para fazer o pôr do sol em casa, se puderem. E os que puderem ficar aqui, nós vamos contar algumas experiências que nós temos feito agora em Lisboa, na evangelização, e vamos cantar alguns hinos.